Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o escritor e palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Sócrates e o Cristianismo. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá. Quando se fala em Sócrates, lembra-se de filosofia, não é isso? Então, a filosofia surgiu no mundo não por acaso. Nós costumamos dizer, na doutrina dos espíritos, que a filosofia é filha da ignorância humana. Na verdade, a filosofia, ela existe porque o homem ainda não aprendeu tudo que vai aprender na medida em que passar o tempo, na medida em que houverem as suas reencarnações complementares, para que ele atinja as regiões superiores. Quando o homem evoluir e estiver nas regiões superiores da espiritualidade, evidentemente que ele saberá tudo, terá aprendido praticamente tudo, e a filosofia perde o seu sentido. Mas a filosofia é de grande importância. Embora nós, às vezes, falamos nas palestras espíritas, e ouvimos, às vezes, dizer que o espiritismo é o inimigo dos conceitos filosóficos, mas no bom sentido, evidentemente. Então, por que nós dizemos isso? O espiritismo trabalha com certeza, que vem da pesquisa científica, da certeza da ciência, jamais nega aquilo que a ciência afirmar como verdade absoluta, devido às suas comprovações científicas. E o outro fator que complementa, que é o mais importante, um dos mais importantes, é a notícia espiritual, a revelação espírita, a doutrinação através dos espíritos, através da mediunidade. Portanto, se o médium é confiável, automaticamente os espíritos que irão se comunicar por ele serão confiáveis. Então, esses dois fatores diferenciam o espiritismo da própria ciência do mundo, que não adota a mediunidade. Aliás, somente o centro espírita hoje adota a mediunidade como elemento essencial para o desenvolvimento da doutrina. Portanto, na antiga Grécia, onde se instalou o ambiente ideal para o desenvolvimento dos conceitos filosóficos. Eles são necessários porque residem no homem, residem em nós. Filho da ignorância, como nós dizemos, é porque quando nós não sabemos uma coisa, como ela funciona, evidentemente nós passamos a imaginar. E passamos a falar, passamos a escrever. Então nós formulamos os conceitos, nós formulamos as nossas ideias e admitimos da forma mais racional que seja possível de que as coisas acontecem, se formam, se instituem dessa ou daquela maneira. Isso é a filosofia, que reside em todos os seres humanos, desde as comunidades mais primitivas que geram as suas mitologias, quanto às comunidades mais elevadas, quanto às culturas mais desenvolvidas da Terra. E, portanto, a filosofia é de grande importância. No entanto, há de se dizer sempre esse aspecto de que o valor dos conceitos filosóficos não são, digamos, prioridade dentro da doutrina dos espíritos. É evidente que existe a filosofia no espiritismo para abordar Deus, por exemplo. Não podemos abordar de outra forma, senão através de conceitos filosóficos. E assim outros elementos também que temos que utilizar os conceitos intuitivos ou filosóficos. A filosofia surgiu na Terra, na Grécia Antiga, há cerca de 6 séculos. No início do 6º século, 6 séculos antes do Cristo. No início do 6º século antes do Cristo, é que Tales de Mileto e Pitágoras, então, criaram o sistema filosófico. Os conceitos filosóficos giravam, portanto, em torno do universo, em torno das casas planetárias, dos planetas, etc. E nesse tempo,
prevalecia ainda os conceitos não da astronomia, mas sim da astrologia, que antecedeu a astronomia. Nós temos aí o coadjuvante de Allan Kardec, que reencarnou com uma missão importante e de desmistificar a astrologia. Foi Camilo Flammarion. Antes que ele escrevesse livros espíritas, ele escreveu vários livros de astrologia, de astronomia, na verdade, desmistificando o ambiente da astrologia para dar lugar à astronomia, que prevalece hoje após os conceitos da astrologia que permaneceu por muito tempo nas mentes humanas. Portanto, vamos falar de Sócrates, da sua vida, né? E Sócrates foi o precursor de Jesus, segundo os Espíritos. Ele pregava o Evangelho, ele pregava os conceitos que hoje nós estudamos na doutrina dos Espíritos, nada escreveu, e Platão e Xenofontes foram os elementos responsáveis pelas informações que nós temos a respeito deles, fora outros escritores que também fizeram comentários. Portanto, Sócrates é o precursor do Cristo segundo os Espíritos. Nós vamos falar sobre Sócrates. Aqui nós temos no slide Sócrates e temos embaixo ironia e maiêutica. Portanto, ironia, Sócrates foi considerado o rei da ironia. Portanto, faz parte do processo filosófico que ele desenvolveu, que ele criou, que ele instituiu. E, portanto, a maiêutica, que é a busca da luz, se constitui o segundo fator que complementa a ironia, que é um sistema de perguntas em vez de dar respostas. Ele responde perguntando, e com isso ele cerca o interlocutor e faz com que ele perca através do diálogo. Quando ele percebe, Sócrates percebe, e que os seus conceitos não são válidos segundo o seu próprio julgamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, faz algumas considerações. No livro Sócrates, de Adonias Filho, recontado da obra original de Manuel Valver, da editora Tecnoprint. Portanto, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o autor Allan Kardec, no seu quarto capítulo, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec, então, fez uma análise, naturalmente tomando como referências Xenofontes e Platão, que foram aqueles que escreveram sobre a obra de Sócrates, e foi deixada somente com as suas palavras, ele nada escreveu. Então, Platão, não se deve atribuir a injustiça com a injustiça. Era um conceito filosófico da época. Hoje, no cristianismo, nós estudamos não retribuir o mal com o mal e perdoar os inimigos. Platão, é pelos frutos que se conhece a árvore. Cristianismo hoje, no Espiritismo, é pelos frutos que se conhece a árvore. Platão, nos apercebemos menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. No cristianismo, no Espiritismo hoje, nós temos: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Isso é do Evangelho de Jesus. Sócrates foi primeiro ridicularizado, na medida em que desenvolvia o seu trabalho como missionário precursor do Cristo. Depois foi acusado de impiedade e condenado à morte. Então, todos já ouvimos falar em Atenas, que foi a primeira cidade, sem dúvida alguma, civilizada do Ocidente. E lá em Atenas, nos tempos de Sócrates, porque ele nasceu no ano 470 e retornou para o mundo espiritual no ano 399. Viveu menos de 71 anos, desenvolveu toda a sua tarefa, foi condenado à morte. Então, Alopec era uma espécie de bairro
nas proximidades da cidade de Atenas. Lá havia um casal que era Sofronisco, que era um escultor pedreiro, uma profissão extraordinária na época. Fenarete, que era sua esposa, que atendia mulheres grávidas, era, portanto, uma parteira. O seu filho, que nasceu no ano 470 a.C., Sócrates, e tinha alguns vizinhos nesse bairro, muito importantes, como Tucídides, que era um líder conservador, e Alcibíades, o Justo, como era conhecido. Ao fazer certa escultura, dialogou com o seu filho Sócrates e o colocou como modelo. Foi assim, ele estava em casa, o seu filho Sócrates, no momento em que se encontrava também na sua residência, o seu ateliê ficava nesta casa que lhe pertencia, no bairro de Alopec, uma casa, um sobrado. E ele então pediu ao filho que posasse como modelo. E nesta atividade eles começaram um diálogo, conversando. O pai já havia percebido o filho, isso é no ano 458, antes do Cristo, e, portanto, ele já tinha 12 anos de idade, percebia que o filho tinha uma inteligência extraordinária, muito inteligente, e percebia também que, quando o filho queria dar alguma explicação, ele simplesmente começava a fazer perguntas. Ele fazia perguntas e, através das perguntas, respondia, dava a sua opinião. Então, ele se impressionava muito com a inteligência do filho, e, na medida em que iam conversando, ele percebia, quando Sócrates lhe respondeu a pergunta que lhe havia sido feita, que ele havia feito ao filho, o que ele queria fazer quando crescesse. Ele tinha apenas 12 anos de idade naquela época, no ano 458 a.C. E ele disse que queria ensinar algumas pessoas a pensarem. Então, automaticamente, o pai já imaginou que ele desejava ser filósofo. Foi contra de imediato. Os filósofos não têm o necessário para sobreviver, não ganham o suficiente para manter sua família. Você não será filósofo. A verdade é que naquele tempo, na antiga Grécia, todo mundo era filósofo. Todo mundo, entre aspas, evidentemente. Então, o sapateiro, Simão, dali do bairro, que era amigo de Sócrates, também era um filósofo. Então, todos observavam de que era uma profissão que não rendia o suficiente para a pessoa viver bem, cuidar da sua família e dos seus filhos. Então, ele temia muito e pediu ao filho que seguisse a sua profissão, que passasse a aprender a ser um escultor. E ele, então, muito atencioso, não só com o pai, com a mãe, como com todas as criaturas, ele prometeu: não, pai, eu vou ser escultor. Eu não vou ser filósofo. Eu quero ser escultor. Aí, a seguir, ele faz uma observação interessante. Refere Nicéforo, que era o seu professor, na escola em que ele frequentava. Nicéforo me falou de que você já aprendeu tudo na escola. E se aprendeu tudo, literatura, música, poesia, ginástica, então você deve agora trabalhar comigo. Você vai aprender a fazer esculturas e ter a sua profissão. A mãe se aproxima, que ia chegando e percebendo que o filho dava demonstrações de simpatia imensa pela filosofia, ela então já chegou falando que ele não seria filósofo, não gostou daquela ideia. Então ele prometeu: jamais serei filósofo, e sim escultor. Saiu, foi brincar com os seus amigos, que ele tinha 3 amigos, Filemon, Prochas e Zâmio. Saiu a gritar pelos amigos e permaneceram nas ruas brincando. A rua era estreita, de Alopec. E ali, segundo o autor, Adonias, havia no centro da rua um córrego mal cheiroso, e, portanto, eram características das cidades da época, mas a família de Sócrates já havia se acostumado com aquilo. Eles tinham uma vida extremamente simples.
E agora Sofronisco, que é o seu pai, atende Críton e se queixa do filho. Refere Nicéforo. É assim, quando sai Sócrates, ele não percebe que entra no ateliê esse senhor chamado Críton, que era um vizinho muito rico, muito amigo, que observava Sócrates, era fazendeiro, e que ali estava, segundo as suas declarações, para oferecer recursos de aprendizado para Sócrates, porque já havia percebido a sua inteligência. E seria um desperdício deixá-lo sem continuar os estudos nas grandes escolas que havia em Atenas. Então ele fez uma referência dizendo que ele havia prometido ser escultor. E ele então prometeu custear todas as despesas referentes aos estudos do seu filho, de Sócrates. E aí então encomendou uma escultura, um quadro com esculturas em baixo relevo da Guerra de Troia. Enquanto dialogavam, ele iria receber de presente essa escultura, e ali mantiveram o diálogo e pediu um dos seus 2 escravos que fossem chamar Sócrates, que estava nas proximidades da casa, porque aquela decisão deveria ser tomada mediante a sua própria opinião. Aquela oferta que estava sendo feita pelo senhor chamado Críton, que era o vizinho conhecido deles. Então Sócrates chega juntamente com o escravo, cumprimenta Críton, e ele já estende as suas ideias, e ele fica muito feliz e alegre e aceita. Não, eu aceito as 2 condições. Eu vou aprender esculturas com meu pai e vou entrar na escola. Então, fecharam a questão, todos ficaram muito felizes e alegres com esse acontecimento. Críton enaltece a inteligência do menino e promete levá-lo para estudar com os bons mestres. Falou enquanto encomendava um baixo relevo da Guerra de Troia. Seu único escravo entrou com Sócrates. Fecharam o compromisso. Críton ia, portanto, estudar e seria o escultor e o mais sábio dos homens. Sócrates, a formação de Sócrates ele começa a formar as suas ideias nessa época, há cerca de 11, 12 anos de idade. Se tem muito poucas informações sobre Sócrates, da sua infância e adolescência. E esse autor traz essas informações de grande importância. Frequentou a escola de Anaxágoras e Arquelau. Estudou matemática, dedicou-se à matemática. Inclusive, ele buscava nos caminhos da matemática uma forma de formular os seus conceitos para que ele se dedicasse a ensinar as pessoas. Era o seu sonho, na verdade. Passou a ajudar o pai e em poucos já esculpia. Fazia esculturas belíssimas. Chegou a esculpir o grupo das graças veladas, esse conjunto de esculturas permaneceu, segundo os autores, por muito tempo em exposição na cidade de Grécia. O escultor tem a habilidade de descobrir a imagem que a pedra já contém. Pedras e homens são regidos pelos mesmos princípios. Em nosso interior, em estado latente, está todo o conhecimento e toda a verdade, todo o bem. O filósofo já nascera sobre o escultor. Então, ele estava conversando com o pai em muitas ocasiões. Numa dessas ocasiões, ele perguntou ao pai quem realmente fazia a escultura. Ele falou, não, sou eu quem faço. Ele falou, não, você não faz a escultura. As esculturas já estão prontas na pedra. Se você se referir ao gesso ou ao barro, onde você esteja manuseando para fazer uma escultura, pode-se aproveitar a sua ideia, mas o escultor é apenas o artífice, aquele que tira o excesso da pedra para se certificar de que a imagem já está pronta dentro da pedra.
E aí ele concebe um conceito interessante, que pode-se ver que nesse tempo, a escola filosófica do hinduísmo, que nasceu há cerca de alguns milênios antes do Cristo, às margens do rio Indo, na Índia, já estava na Grécia. Nós sabemos que o nome dos deuses faziam parte do sânscrito antigo, que era a língua antiga da Índia. E muitos conceitos estavam presentes. Inclusive esse conceito talvez seja aurido nos conceitos filosóficos do hinduísmo, que até os dias atuais tem um conceito interessante de que a sabedoria e a moralidade reside dentro do homem. Então, através de práticas mediúnicas, que aliás nem são recomendadas pelo Espiritismo, nós temos que arrancar, portanto, esses dois fatores. Então, qualquer criatura que atinja o nirvana pode se transformar imediatamente em moralidade, em cultura e em conhecimento. Enquanto o Espiritismo ensina que cultura e moralidade são as duas asas que nos conduzem à evolução espiritual. Mas será conseguido, esses dois fatores serão conseguidos pelo nosso esforço, pela conquista da nossa paciência, da nossa capacidade de perdoar incondicionalmente, enfim, de colocar em prática o Evangelho de Jesus. E o conhecimento é quando nós buscamos aprender de uma forma ou de outra. Não existe outra forma. Portanto, se percebe de que os conceitos do hinduísmo são totalmente diferentes. O hinduísmo é uma coisa, o espiritismo é outra coisa. No entanto, imagina-se que talvez esses conceitos já estivessem influenciando Sócrates, que por similaridade dos pensamentos atribui que os mesmos princípios regem tanto as esculturas, tanto as pedras, né, quanto a imagem, né? O escultor tem a habilidade de descobrir a imagem, que a pedra já contém. Quer dizer, os conceitos são os mesmos, porém, ele trouxe para o ambiente da escultura para dar explicações segundo a forma como ele concebe esse conceito filosófico. Era ainda criança, tinha 12 anos e já articulava argumento com os sofistas, sofismas ou sofistas. Já usava seus sistemas de perguntas, que foi percebido em primeira mão pelo pai. Criton o surpreendia imóvel e olhos fechados, mas a trabalhar. Erguia assim as raízes do domínio e do método do que seria um sistema filosófico. Participava de reuniões com amigos, com Criton e Alcibíades, filho ilustre, que seria mais tarde general e famoso político. Portanto, ele era criança, com 12 anos, já articulava argumentos contra os sofistas, quer dizer, ele combatia o sofismo. Então, nós temos que ver que os filósofos são elementos intuitivos que descrevem ou preceituam os acontecimentos segundo as suas intuições, mas eles trazem uma preocupação com o resultado final, que é a característica essencial do filósofo. Os sofistas surgiram como críticos dos filósofos, onde eles fazem as suas prédicas sem nenhuma preocupação com os resultados finais dos seus conceitos. Então, os sofistas eram elementos andantes, aqueles que viajavam de cidade em cidade, e ao entrarem em Atenas, eles iam para o Areópago e cobravam fortunas para que as pessoas fossem ouvi-los. Portanto, hoje se questiona, e há um consenso, inclusive, entre os estudiosos, de que os sofistas, tanto quanto os filósofos, contribuíram decisivamente no Ocidente para a formalização da cultura que existe, do conhecimento que existe hoje, na atualidade, que se iniciou no início do VI século, antes do Cristo, com os conceitos que giravam em torno apenas do universo, dos planetas, dos sóis, das casas planetárias, quando Sócrates, então, nascendo no ano 470, institui uma nova maneira, inaugurando, portanto, o período antropológico,
inaugurando, portanto, um sistema novo de filosofia, onde ele introduz o ser humano dentro dos conceitos. Então, os sofistas eram combatidos por Sócrates. Ele apoiava os filósofos. Já usava seus sistemas de perguntas regularmente. Criton, que era o seu amigo, que tornou-se um grande discípulo, que o acompanhava, embora não fosse aquele intelectual que tivesse utilizado os recursos para escrever livros, a sua memória, mas ele acompanhava e se declarava um discípulo de Sócrates. Ele surpreendia muito Sócrates por horas e horas, pensando, criando, portanto, os conceitos que, segundo Sócrates, seriam conceitos sugeridos por entidades espirituais elevadas que o auxiliavam. Participava de reuniões com amigos, com Criton e Alcibíades, filho ilustre, que seria mais tarde general, famoso político. Alcibíades era um grande amigo seu. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. Sócrates era talvez alguns meses mais velho do que ele, mas os dois eram muito amigos. E Sócrates instruiu Alcibíades, que era filho de uma família muito rica, muito tradicional, um homem muito inteligente, muito bravo, valente, tornou-se general, foi o substituto de Péricles no ano 429, quando então desencarnou. Todos nós já ouvimos falar no século de Péricles, o governante de Atenas, de uma grandiosa inteligência que desenvolveu substancialmente aquela cidade. E, portanto, ele foi o substituto, mais tarde, como um grande general, e depois foi assassinado, depois de alguns anos. Sócrates participou junto com Alcibíades em uma guerra, tinha 19 anos, e o defendeu. Mais adiante, ao fugirem de Atenas, para Atenas, desculpem, aí tem um pequeno erro, fugirem para Atenas, eles fugiram de Delos para Atenas, Alcibíades o defendeu. Sócrates retornou à casa de seus pais, que já haviam falecido, deixando de herança uma casa, algum dinheiro, 2 escravos e uma propriedade nas proximidades de Atenas. Portanto, Sócrates era mais ou menos um pouco mais velho só que Alcibíades, e Alcibíades o temia muito. Ele orientava Alcibíades, eram muito amigos. E eles participaram da guerra de Potideia, no início da guerra do Peloponeso, e, portanto, eles foram juntos. E nessa ocasião, Sócrates o defendeu, porque Alcibíades foi ferido e os inimigos vinham para matá-lo, e ele, então, tomando a espada, o defendeu até o último instante. E, portanto, isso foi recompensado mais tarde, porque eles participaram de mais uma outra batalha de Delos, onde eles foram juntos. E lá Alcibíades já estava a cavalo e Sócrates estava a pé, que foi então, colocou-se em situação semelhante àquela em que ele defendia Alcibíades. Desta vez, foi Alcibíades que o defendeu. E, portanto, quando retornou à casa, seus pais, pouco tempo depois, desencarnam e deixa como herança esta residência, que ele permaneceu até os seus últimos dias. No entanto, os outros recursos, como terrenos, escravos, ele vendeu. E muita gente pensa que era para satisfação própria. Não. Ele vivia de esculturas. Aprendeu com o pai. Fazia suas prédicas a maior parte do tempo na sapataria de Simão, um sapateiro do bairro de Alopec. Mas aí, quando seus pais desencarnaram, morreram, ele então transformou a sua oficina num ambiente de reuniões filosóficas, onde lá iam os seus amigos e realizavam estas reuniões. Lá é que ele começou a fazer as suas pregações, vendeu todos esses recursos, o terreno, vendeu tudo. E não era para satisfazer as suas necessidades, e sim para auxiliar os miseráveis, os pobres de Alopec. Então ele era extremamente caridoso, extremamente generoso, extremamente tranquilo e bom em todos os momentos, com todas as criaturas. Era um espírito realmente elevado, segundo informações dos espíritos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Era um espírito muito elevado. Tinha uma missão das mais importantes. Era um precursor do Cristo, porque a sua Teodiceia foi uma das mais importantes para que hoje nós viéssemos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. A escultura e a filosofia. Sua oficina se tornara ponto de encontro. Discutia-se o divino e o humano. Nessas reuniões participava Glauco, vencido no diálogo por Sócrates. Nessa ocasião afirmou: eu não frequento comícios nem participo de debates políticos e me acusam de mau democrata. Portanto, Sócrates não era amigo da democracia que nasceu lá em Atenas. Ele tinha ideias diferentes, porque achava que os democratas precisariam se instruir. Então, ele era mais afeito a alguns conceitos da filosofia, da ideologia política dos adversários da cidade. E, portanto, não se envolvia em debates políticos e nem participava em competições políticas, nem tampouco participava de comícios. Mas ele tinha o seu posicionamento político. O Emmanuel diz que Platão distorceu um pouco. Significa dizer que Platão talvez não tenha dado muita ênfase às pregações que ele fazia do amai-vos uns aos outros, da prática da caridade, do perdão das ofensas, porque ele ensinava, segundo os Espíritos, conceitos do próprio Evangelho de Jesus. Portanto, Glauco, quem era Glauco? Era um jovem que era impetuoso, que nas reuniões fazia discursos e dizia o que queria ser em Atenas, participar da grandeza de Atenas, ser governante, ser isso, ser aquilo. Então, Sócrates o venceu, certa ocasião, através da ironia. Ele fazia ironias de forma humilde e simples, depois fazia perguntas como alguém que deseja obter conhecimento. E na medida em que se exalta o seu interlocutor com os seus conceitos imaturos ou errados, ele então começa a cravar-lhe perguntas as mais diversas, até que encurralado o seu interlocutor, ele passa a dizer não. Então, numa dessas ocasiões, Glauco perdeu e saiu das reuniões sem se despedir de Sócrates. Naturalmente, depois continuaram como amigos, evidentemente. A escultura e a filosofia. Sócrates era um filósofo intransigente e desassombrado. Percorria a cidade, ruas, praças e mercados. Ao exercer seu apostolado, perdeu o interesse pelas coisas materiais. Ouvia discussões sobre as tragédias de Eurípides, de Sófocles, que tinha 90 anos e que era nos palcos de Atenas, ele revivia a vida, portanto era considerado um grande feiticeiro. Pestes que vinham da Líbia, comer no mercado Hipodâmilo, testemunha o trabalho de Péricles para o incentivo da letra e das artes. Era aquele governante ilustre que formou o chamado século de Péricles, devido à sua inteligência, à sua tolerância, sua capacidade imensa de trabalho, de paciência e resignação. Perdeu o interesse pelas coisas materiais. Nessa época, na medida em que ele perdeu o interesse, quando o seu pai desencarnou, ele vende os recursos. Ele fica apenas com a casa e com as roupas do corpo. E na medida em que ocorrem as reuniões na sua oficina, ele também passa a abandonar a profissão que aprendera com o pai. Ele passa a não mais fazer esculturas. Então ele permanece como um homem simples, pelas ruas, pelos mercados, pelas praças. O objetivo era conversar com as pessoas, era ensinar as pessoas de forma gratuita, porque admitia que a sabedoria jamais poderia ser vendida. E, portanto, era um homem absolutamente desinteressado dos bens materiais. E ele, então, começou a importunar, de certa forma, muitas pessoas da cidade de Atenas.
nada deixou escrito. Platão e Xenofonte foram que escreveram sobre ele, e outros autores também depois escreveram. Mas Platão escreveu ditos memoráveis, onde conta os conceitos essenciais das opiniões de Sócrates, e Xenofonte, que completou com a apologia de Sócrates toda a sua vida, que, segundo Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um pouco diferenciada no que diz respeito aos conceitos evangélicos que eram mais adotados nas prédicas de Sócrates. Sócrates inspirou escolas socráticas, as chamadas escolas socráticas menores. Se destacaram dois grandes elementos, Euclides e Aristipo e Euclides. Seus maiores continuadores foram Platão e Aristóteles. Platão tinha 14 anos, segundo Emmanuel, através da psicografia do Chico. Alguns autores se referem à presença dele em Alopec, na sapataria de Simão, com 20 anos, mas ele tinha, segundo Emmanuel, 14 anos de idade quando começou a observar. Era filho de família rica, aristocrática, um homem alto, de ombros largos, de uma inteligência brilhante, que logo que Sócrates morreu, ele escreveu sobre ele, escreveu sua filosofia. E Aristóteles, que nasceu 15 anos após a morte de Sócrates, no ano 399, quer dizer, nasceu 15 anos depois do ano 399, que foi o ano em que Sócrates morreu. E tornou-se, portanto, juntamente com Platão, os dois maiores seguidores da sua filosofia. Sócrates foi o que mais concorreu com sua teodiceia para a aceitação do cristianismo. Isso é a opinião geral dos analistas, inclusive do próprio Allan Kardec, que percebeu os conceitos relativos aos ensinamentos de Jesus naquilo que Sócrates falava. Beneficiários do seu tempo, Glauco e Ceramidas, eram dois elementos semelhantes, onde se exaltavam muito, e com as prédicas de Sócrates eles se transformaram, se modificaram, se desenvolveram e tornaram-se bons profissionais. Querecrates e Querefrontes eram dois irmãos que viviam como cão e gato. Através das prédicas de Sócrates, eles tornaram-se grandes amigos. Deodoro socorreu Hermógenes graças às prédicas de Sócrates. Convenceu Emetério a dedicar-se ao trabalho, porque ele não gostava de trabalhar. Era, além do mais sábio, o mais humano de todos os homens, segundo os conceitos que vogavam na época. Para muitos, um doido. Outros lhe zombavam. Então, era um ambiente popular da própria Atenas, da Grécia Antiga. Raros os que com ele ousavam discutir, porque ele era o rei da ironia, uma capacidade extraordinária de diálogo, jamais encontrou alguém que pudesse confrontá-lo. Muitos o odiavam, invencível em dialética, rei da ironia, ridicularizando falsas teses, extraordinário poder verbal, destruía convicções e paixões, e era muito detalhista. Tantos discípulos, mas não abriu uma escola. Quando com tantos discípulos ele teria condições de ter ganho muito dinheiro, mas considerava, portanto, uma conduta que ele não seria capaz de ter, que era aquela de vender o seu conhecimento. Pessoas viajavam dias e meses para vê-lo. Uma lenda, o mais sábio dos homens. Era assim que era tratado em Atenas. Nem Sófocles explicaria o mistério de Sócrates. Saiu apenas ao Istmo de Corinto. Nunca saiu da cidade, apenas ao Istmo de Corinto, na ocasião da Guerra do Peloponeso, onde ele participou de apenas uma guerra e uma batalha, juntamente com seu amigo, que tornou-se um general famosíssimo, que depois foi assassinado quando mais precisavam dele na cidade de Atenas. Sófocles era aquele feiticeiro que se reinventava no palco, que
poderia, né, falar muito de Sócrates, como de fato falou, mas gostava de Sócrates. Muito poucos eram aqueles que não gostavam desta criatura extremamente generosa que havia em Atenas. Estudantes de todos os lugares no Pireu chegavam. Perguntavam pelo professor de religião, moral e política. As acusações não tardariam por isso mesmo. Olha, a partir do momento em que o seu ateliê, herdado de seu pai, passou a ser o local de reuniões com os amigos, ele começou a ficar conhecido em Alopec, depois esse conhecimento passou para a cidade de Atenas. Isso ultrapassou as fronteiras. Portanto, vinham mulheres, homens, dos mais diferentes lugares que aportavam no Pireu, chegavam em Atenas, perguntavam onde está o professor de religião, de moral e de política, Sócrates. Então, Sócrates vivia sempre pela cidade, onde paravam, por exemplo, os políticos para fazer perguntas a eles. Os políticos não gostavam deles. Os seus maiores inimigos eram, portanto, os políticos, os administradores, os sofistas, porque cobravam fortunas no Areópago de Atenas, quando lá estavam, e os filósofos, porque viam as suas grandes escolas se reduzirem em número dos seus alunos. Portanto, ele tinha representantes, evidentemente, testas de ferro, e aí começava um cerco contra Sócrates, porque as coisas começavam a se transformar, a se modificar, porque Sócrates ficou extremamente conhecido e famoso, e principalmente diante dos jovens. Sócrates falava mais especialmente aos jovens e aos inimigos, e os inimigos amentavam. Respeitava Apolo, não negava os deuses, mas os deixava em situação de inferioridade. Os sacerdotes não o viam com bons olhos. Certa ocasião foi designado para o cargo de Prítane, logo após o regresso a Atenas, dos 10 generais vencedores na Batalha de Arginusa. A Batalha de Arginusa fez parte das batalhas do Peloponeso. E, portanto, quando ele retornou quando os generais vencedores dessa batalha foram para Atenas, levaram 10 generais que passaram a ser os governantes da cidade, já praticamente nas mãos do inimigo, de Esparta. E aí, então, é que Sócrates foi convocado para ser um Prítane. O que era o Prítane? O Prítane era o elemento que permanecia por 36 dias como uma espécie de funcionário público responsável com uma série de responsabilidades e que passariam 24 horas no ambiente de trabalho. E ele, então, aceitou esta condição de Prítane e cometeu alguns erros, porque erros, evidentemente, para ele não era erro, para os elementos de Atenas, para os seus opositores, era erro, mas para ele e para nós que fazemos análise, evidentemente, ele estava correto. Ele agia segundo a sua própria consciência, segundo a retidão de sua consciência, que se baseava no princípio de justiça. E ele, então, voltou contra a morte desses 10 governantes, porque eles, ao chegarem na cidade de Atenas, alegaram que não recolheram os corpos dos mortos na batalha, devido a uma grande tempestade que houve. E o povo de Atenas era muito volúvel, muito apressado. Eles condenaram esses 10 governantes. Então foi colocado Lisandro, que era um general vencedor da guerra do Peloponeso, ele colocou, portanto, 30 tiranos, elementos malvados, 30 administradores nessa condição. E aí Sócrates voltou contra e fez críticas sobre esses 30 tiranos. Crítias e Cáricles,
eram 2 funcionários medíocres, segundo o autor, que eram responsáveis por fazer cumprir a lei. Então eles determinaram de que Sócrates seria proibido de fazer as suas prédicas e de ensinar aos jovens. Isso, naturalmente, Crítias ficou muito orgulhoso porque achava que tinha vencido Sócrates com aquilo. Poucos minutos depois ele estava na rua, desprezando aquela determinação, ensinando aos jovens e fazendo as suas prédicas. Então, 2 semanas depois, os 2 se uniram, que era Crítias e Cáricles, e determinaram de que ele deveria ir para a Salamina e lá prender um cidadão que era conhecido como Leão Salamínico, que era objeto da visão desses 2 que deveriam ser, que ele deveria ser punido, deveria ser morto. Então colocaram naturalmente Sócrates para ir atrás desse Leão Salamínico, naturalmente achando que Sócrates seria morto por ele. Mas Sócrates terminantemente não cumpriu essa determinação. E os seus amigos ficaram muito preocupados, especialmente Apolodoro, que era um grande amigo seu. Mas o que ocorreu? Houvesse cumprido a ordem, a 12 horas agora seria julgado como criminoso. É porque o povo se revoltou de uma forma extraordinária e expulsaram aqueles 30 governantes. Automaticamente cai a determinação de Crítias. E ele então livrou-se por sorte. Xantipa. Sabemos que Xantipa era a esposa de Sócrates. Então, como ele conheceu Xantipa? Sócrates era obeso, estrábico, cabelos e barba encaracoladas, extremamente feio, nariz achatado, olhos para fora. É um elemento sem dinheiro, sem interesses pelas coisas materiais. Então, somente com a roupa simples saía pela cidade de Atenas, fazendo as suas pregações, ensinando os jovens. Era o seu desejo, a sua preocupação, a sua missão. Então, não pensava em casamento, mas ele foi convidado, né, tinha aproximadamente 65 anos quando casou. Foi convidado por Xantipa para comparecer à sua residência para realizar reuniões. E ela conversou com as amigas para que se adiantassem para Sócrates, lhe fizesse perguntas sobre a família, ele emitiu seus conceitos, e perguntaram por que ele não se casava. E ele então disse que ninguém ia querer uma pessoa como ele, sem recursos materiais para manter uma família, que era muito feio, que era estrábico e, portanto, um elemento diferente dos outros, um nariz achatado, e, portanto, ele começou a falar uma série de coisas, uma série de realidades sobre a sua própria personalidade, justificando o fato de que não seria possível que uma mulher se apaixonasse por ele e ele formasse uma família, não teria condições. Mas ele viu-se, de repente, casado. Ele mesmo anunciou o noivado para os amigos. Passou a frequentar regularmente a casa de Xantipa, mas foi alertada, principalmente por Críton, que era o seu grande amigo, de que não deveria se casar com Xantipa. Por quê? Xantipa era considerada a mulher mais nervosa da Grécia. Portanto, uma mulher insuportável, uma mulher não dotada da beleza física, que era ainda um tanto jovem em relação à idade de Sócrates, que tinha aproximadamente 65 anos. Essa idade eu coloquei, porque ele não fala, mas eu acho que ele tinha entre 60 e 65 anos. E, portanto, ele acabou se apaixonando com as reuniões constantes que realizava naquela residência, não deu ouvido a Apolodoro, firmou o conceito de que deveria se casar e realmente anunciou o casamento. O casamento não foi feito como tradicionalmente se fazia em Atenas, onde os 6 bois brancos levavam os noivos até a residência. Ele foi a pé. Quando entraram em casa, que a noiva viu aquela casa simples, sem nenhum móvel, ela começou a blasfemar, começou a falar. Você
você vai gastar o meu dinheiro que eu trouxe, como gastou o dinheiro dos recursos que seu pai lhe deixou? Você não quer saber de trabalhar? Por que não monta uma escola? Se você é filósofo, por que não faz isso? Aí começou a tecer críticas num nervosismo imenso. E Sócrates disse simplesmente: você prometeu se manter comigo, mesmo independente de qualquer situação em que eu me encontrasse, e agora não está cumprindo a sua palavra, falando de forma tranquila, de uma forma muito educada, e nada fez com que ela parasse. Então ele cruzou o cômodo, havia uma cama do outro lado, ele dormiu à vontade. Quando acordou, a situação já havia passado. Tiveram 3 filhos, portanto, Lamprocles, que era o pai da sua esposa, e Xantipa, Sofronisco, que era o seu pai, e Menexeno, que era o 3º filho que surgia depois de alguns anos. Se dividia entre a família e a filosofia. Realizava as suas prédicas filosóficas e cuidava da família dentro das possibilidades. Era auxiliado por Críton, que o auxiliava financeiramente, porque os recursos eram muito difíceis para ele, que já havia, digamos, havia um total desinteresse pelos recursos materiais, pela aquisição de recursos. Não se omite quanto aos problemas de Atenas. Ele tinha uma preocupação com o desenvolvimento da cidade de Atenas. De lá ele não saía, não viajava, mas tinha preocupação e achava que poderia auxiliar o crescimento da cidade. A denúncia: conspiradores eram os sofistas, políticos e administradores. A acusação: desprezar os deuses da república, pois afirmava uma divindade o orientava em sua filosofia. Culpado: também de corromper os jovens, a penalidade seria a morte. Denunciantes: Mériton, Lincoln e Ânitor. Aristócles, que era Platão, passou a se chamar Platão, estava presente e o aconselhou a fugir. Disse: não, devo ficar e refutar a acusação. Voltemos a sorrir. Então ele foi denunciado por esse Mélito, Lincoln e Ânitor. E naturalmente ele estava à frente, como testas de ferro, daqueles que se sentiam prejudicados, como os donos das grandes escolas filosóficas, os sofistas, os administradores e os políticos. E ele, então, manteve-se calmo a todo instante, até que, com muita pressa, ele foi convocado, 2 dias depois, foi convocado para a primeira audiência, onde tiveram que fazer num local público, porque o público era muito grande, era muita gente que queria participar, assistir tudo isso. E ele tinha um amigo que era Lísias, que era o principal orador de Atenas, que se ofereceu para defendê-lo. Ele falou: não, quem vai se defender sou eu mesmo. Então ele renunciou ao auxílio de Lísias e se defendeu de forma brilhante, que até o próprio Lísias, né, gostou da sua defesa. Muitos, ou quase todos, achavam de que ele seria liberto pelo brilhantismo das suas palavras. Sempre pregou a virtude, a honradez, os bons costumes e o amor à família. Se impunha a condenação por 33 votos a mais, seria a morte. Os amigos o cercaram e, após retirar-se, Xantipa, permaneceram até seu último instante. Portanto, eram pedrinhas brancas e pretas. O júri de 559 pessoas, eleita pessoas do povo. Desses 559, foram escolhidos por sorteio os juízes que iriam julgá-lo. No final, depois do público esperar por algum tempo, as pedrinhas brancas prevaleceram a mais. Pedras brancas para pedras pretas para pedras brancas para condenação e pretas para liberdade. 33 pedras brancas a mais e, portanto, ele perdeu por 33 votos e foi condenado à morte. Críton, Platão e Apolodoro se revezam na companhia do prisioneiro. Xantipa e os filhos ficaram em Alopec por recomendação do próprio Sócrates. Lísias evoca detalhes da defesa quando Sócrates, sei que nada sei, que ele gostou muito da defesa que o próprio Sócrates fez de si mesmo e começou a fazer comentários. Aí Sócrates, ao ouvir aquilo,
não se sentia muito bem e disse: eu sei que nada sei. Quer dizer, ele faz essa afirmação com o cérebro. Certa manhã foi informado por Isidoro que a nave retornara de Delos e a sua morte seria no dia seguinte. Hoje, amanhã, a mesma coisa, é o que ele respondia. Criton e Platão, com apoio do carcereiro, pediram que ele fugisse. Ele pediu que não retornassem a esse assunto. Não queria fugir. Ele queria cumprir, portanto, as determinações do júri. E aí, então, certa manhã foi informado por Isidoro, que era um grande amigo seu, que ocorre que, quando ele foi condenado, ele ficou mais de um mês aguardando o dia da sua morte. Exatamente porque havia uma lei que impedia que houvesse qualquer condenação de algum preso durante o período em que uma embarcação oficial do Estado se dirigia a Delos, que era o local, a ilha na qual estava o templo de Apolo. E essa embarcação levaria os presentes do povo. E então, ele teve que aguardar na sua prisão até o retorno desta embarcação. Apolodoro ficava preocupado e todos os dias ia observar o retorno. E depois de um mês, ele entra repentinamente, acorda Sócrates e diz: a embarcação retornou de Delos, a sua morte deve ser amanhã. E ele simplesmente responde: seja hoje ou amanhã, tudo bem. Então pediu que não retornasse ao assunto, quando Criton e Platão pediram que ele fugisse. Inclusive o carcereiro se propôs a auxiliá-lo nesta fuga. Ele falou: não, terminantemente não. Sua mulher e filhos, ele os abraçou e beijou, se retiraram. No dia da morte, no dia seguinte. O executor lhe entregou uma taça de cicuta. Beba. Beba, não sentirá absolutamente nada. Estendeu a mão aos amigos, mas não despediu-se de todos. Agora estava morto. É assim, Sócrates penetrou o recinto, entrou o executor, conversou um pouco, lhe entregou um copo com cicuta, pediu que ele bebesse, que não ia sentir absolutamente nada. Ele bebeu e ficou conversando com os amigos, caminhando de um lugar para o outro. Sentiu as pernas pesarem, deitou-se na cama que estava ao lado. E se aproxima o executor, mexe em suas pernas e lhe pergunta: sente alguma coisa? Ele responde: não. Então deite e dorme. E aí ele passa a se despedir dos amigos, apertando as suas mãos, mas antes que chegue ao último, a sua mão cai. Ele estava morto. Agora, ele estava definitivamente morto. Platão, retirando-se, pensava nos diálogos que imortalizariam o pensamento e doutrina de Sócrates, o mais sábio dos homens. Obrigado a todos por terem suportado aqui a minha presença mais uma vez. Antes eu quero falar aqui do livro Corpo Sutil. O livro Corpo Sutil foi lançado há 2 anos e meio, e aqueles que desejarem estudar a obra de André Luiz podem entrar na internet, ver o telefone da Rádio Fraternal, pedir o livro, irão receber gratuitamente em suas casas, em suas residências, pagando apenas a postagem do correio, que é aproximadamente R$10. O livro tem 360 páginas, teria que ser feito 3 livros devido ao conteúdo. Eu pedi que reduzisse o tamanho das letras, porque é um livro de estudo, e em vez de publicar 3 livros, pedi que fizesse um só. Então são 3 livros num só, são 3 assuntos diferentes, de maior importância que a interpretação de parte da obra de André Luiz, do livro Evolução em 2 Mundos. Portanto, um grande livro que contém interpretações que serão estudadas invariavelmente, a partir de agora no Espiritismo, sobre revelações do espírito André Luiz, o médico que viveu na região fluminense e que nos trouxe as maiores revelações sobre o ser humano. Portanto, teremos muitas informações importantes que irão auxiliar a todos aqueles que desejarem estudar a obra do nosso caríssimo André Luiz. Muito agradecido a todos. Até a próxima.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.